Caros irmãos e irmãs, as leituras da Palavra de Deus deste quinto domingo do tempo comum nos trazem três vocações muito específicas: a vocação do profeta Isaías, a vocação do apóstolo Paulo e a vocação de Pedro e também, por que não estender, de todos os discípulos e apóstolos de Cristo. Nós ouvimos do livro do profeta Isaías como o profeta teve uma visão na qual viu o templo do Senhor. E aqui é importante porque as visões de Isaías, de como funcionam as coisas diante de Deus, são as mesmas visões em conteúdo daquelas que o evangelista João no Apocalipse narra. Ou seja, de um texto muito antigo e um texto muito recente, narrando como é aquilo que chamamos a liturgia, o serviço lá junto a Deus. Quantas vezes aqui nas solenidades nós usamos o incenso? Sempre tem alguém que diz: eu não gosto desse cheiro. Bom, pode não gostar, mas é necessário. Nós não fazemos porque eu gosto ou tu gostas, é porque assim é lá no céu. Assim é lá no céu. Porque quantas vezes repetimos durante a adoração eucarística aqui na paróquia ou em outros momentos: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, porque assim os anjos passam toda a sua vida diante do Senhor dizendo isso, e os santos também. Quem não gosta disso, então não deve preparar-se para ir para o céu. É assim que vai ser a liturgia celeste. Ninguém vai ficar vendo anjinhos tocando harpa, como nos desenhos animados. Não é isso, é um louvor e adoração eterna de Deus. Então, o profeta Isaías vê que quando esta multidão de anjos, miríades de miríades, louva o Senhor, ele vê um grupo de anjos em especial, aqueles que estão mais próximos do Senhor, os serafins. Serafins são os anjos que, por seu nome, quer dizer aqueles que são abrasados, ou seja, aqueles que estão como que uma brasa incandescente de amor por Deus. E os serafins, diz o profeta Isaías, têm 3 pares de asas. Nós sabemos que anjo não tem asa, é uma figura de linguagem para dizer, o próprio nome anjo já diz, é mensageiro, ou seja, alguém que traz rapidamente a mensagem de Deus. Porém, esses 3 pares de asas, diz o profeta Isaías mais adiante, servem para quê? Não bastava um par de asas? 3 pares de asas, para serem mais rápidos ainda no amor de Deus. E mais interessante, diz o profeta Isaías, com um par de asas, eles colocavam embaixo dos pés, para não pisar o santo templo de Deus. Com o outro par de asas, evidentemente, mantinham-se suspensos, e com outro par de asas, tapavam os olhos para não ver Deus. Os serafins, os anjos entre os mais puros dos puros, diz o profeta Isaías, assim se comportam na presença de Deus. E aí nós vemos quantas vezes temos sido arrogantes e dizemos: não, Deus é meu amigo, ou como alguns dizem, eu e Deus somos assim, faixa um do outro. Às vezes se usa até essa linguagem chula para dizer isso. Eu e com Deus estamos tudo bem. Como te enganas, como quer enganar os outros. Se os anjos de Deus, os seres mais puros da criação, somente ganha e vence em pureza a Santíssima Virgem Maria, se esses anjos se cobrem na presença de Deus, quantas vezes nós andamos pelados nas nossas igrejas? Quantas vezes andamos assim como uma pessoa que está em casa, bem atirado, descansado? Como a liturgia de nossas igrejas, o louvor a Deus não deveria ser a figura deste esplendor. Já foi. Infelizmente acabou. Raros são os lugares que ainda se celebra como se deve celebrar, como manda a Santa Mãe Igreja. E o profeta Isaías, vendo tudo isso, se diz: imaginem eu então, quanto indigno eu sou, se esses anjos não se veem como dignos diante de Deus. E o profeta Isaías diz: como é que eu, homem de lábios impuros, homem pecador, que vi o Senhor meu Deus, o Senhor Rei dos Exércitos com os meus olhos, como é que eu vou sobreviver a isso?
Ai de mim, diz o profeta Isaías, eu estou perdido. Eu estou perdido. E então diz o profeta Isaías, um dos serafins vem com uma tenaz, vem com uma torquês, com uma brasa e purifica os seus lábios, um símbolo de purificação, de queimar todo o pecado. E então o Senhor Deus, por meio do serafim, após purificar os lábios de Isaías, ainda pergunta: quem é que nós vamos enviar para pregar a nossa palavra? Quem é que vai falar por nós? O profeta Isaías não se fez de rogado, agora está purificado, ele disse: eis-me aqui, envia-me. Ou seja, o Senhor precisa nos purificar, de modo que nenhum de nós deve se considerar já santo e justo que não precise de Deus, ou tão pecador que não possa colaborar com Deus em algo. Desde que o Senhor nos purifique, estaremos aptos para estar a seu serviço. São Paulo vai falar justamente sobre isso também na carta aos Coríntios, que ouvimos, a primeira carta. Quando o apóstolo Paulo escreve isso, já naquele tempo, no início, nos primeiros anos da igreja, surgiram alguns celerados que acabaram criando novas comunidades, como hoje em dia gosta de se dizer no politicamente correto, novas comunidades religiosas. Não, a palavra correta é heresias e cismas, pessoas que resolveram fundar outras igrejas. E então, aqui, Paulo teve que dizer: o que é que eu estou pregando? O que é que os apóstolos pregam? Aquilo que recebemos do Senhor Jesus. Nós recebemos isso e não falsificamos a doutrina, e não fazemos a doutrina estar de acordo com a nossa vontade. Diz São Paulo, porque já naquele tempo havia quem negasse a ressurreição. Já estavam entrando com outras mitologias, com outras doutrinas contrárias à doutrina de Cristo. E Paulo vai dizer: eu preguei aquilo que recebi do próprio Senhor Jesus, aquilo que eu confirmei com Pedro, aquilo que eu confirmei com os 12, aquilo que Cristo nos ensinou, que veio para a nossa salvação, que morreu conforme as Escrituras, também ressuscitou ao terceiro dia. Este mesmo Cristo, diz Paulo, não é uma fantasia da nossa cabeça, é um Cristo ressuscitado que apareceu a Pedro, depois aos 12, depois a mais de 500 irmãos de uma vez. E diz Paulo, querem conferir? Alguns desses nossos irmãos ainda vivem aí, eles não foram enganados. Aqui recordamos também que este Senhor não apenas apareceu, mas permaneceu com eles. Não nos esqueçamos que logo após a Páscoa, logo após a ressurreição, o domingo da ressurreição, o Senhor permanece 40 dias com os apóstolos, 40 dias com os primeiros cristãos, seus primeiros seguidores. Ele não aparece e vai embora no mesmo dia. 40 dias não são 4. E muita gente diz: mas que interessante, esses discípulos e apóstolos acreditavam tanto nesta fantasia. Ora, fantasia! Já viu alguém dar a vida por causa de uma fantasia? Quando eles foram chamados diante dos tribunais, quando eles foram colocados sob tortura, eles não negaram a fé que receberam. Eles disseram: eu tenho até que morrer por isso, porque eu vi, ninguém me contou. É assim também que se deve ser a nossa fé, firme e sólida. Por isso nós repetimos, não como simples oração, mas como recordatório, o credo após o sermão, após a homilia, para nos recordarmos naquilo que cremos. Este Senhor ressuscitou, este Senhor esteve com seus apóstolos, com seus discípulos após a ressurreição, e ele ensinou muito mais coisa que a santa tradição da igreja conservou. Diz ainda São Paulo: por último, este Cristo apareceu a mim. Diz o apóstolo Paulo: eu sou como um abortivo, como algo que foi abortado. Na verdade, eu sou o menor dos apóstolos, diz Paulo. Nem mereço o nome de apóstolo. Quem era este Paulo? Era aquele mesmo Saulo que perseguia os cristãos,
que tinha cartas da sinagoga para mandar prender e matar os primeiros cristãos. Era este mesmo Paulo que, conforme diz São Lucas nos Atos dos Apóstolos, respirava dia e noite vingança e ódio contra os cristãos. É este homem que, recebendo a graça de Deus, se converte. De modo que não podemos dizer de ninguém: aquele sujeito, aquela pessoa não tem recuperação. Se Saulo teve e se tornou o mais importante apóstolo, por que o teu irmão que erra, o teu irmão que peca não tem? Por que eu e tu também não temos? Aí veio o segredo. São Paulo diz: não basta achar que vai ser alguma coisa assim vinda do céu e acabou. Precisa-se dar colaboração à graça de Deus. E diz São Paulo: a graça de Deus comigo não foi estéril. E a prova que eu tenho trabalhado, diz São Paulo. Ou seja, não basta dizer: eu recebi a graça de Deus e agora está tudo feito, estou salvo, estou mudado. Ou como dizem as seitas heréticas: aceita Jesus e tu estás salvo. Isso não faz parte nenhuma da doutrina cristã. Aceita Jesus e está salvo. Não basta isso. Tem que sim se colaborar com a graça de Deus, tem que sim dar frutos, fazer com que essa graça não fique estéril. Graça estéril, ai, 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 de quem tiver que prestar conta das graças que deixou ficarem estéreis em si. Diz São Paulo: tudo isso que temos pregado, é isso que vocês creem. E é nesta fé que devemos continuar confirmando a nossa fé, a nossa vida. Aqui temos então uma figura de Isaías, homem que se considera impuro diante da grandeza de Deus. Temos um Paulo que se considera impuro, pecador diante de Deus. Por fim, o Senhor, neste episódio, neste momento, como narra o apóstolo evangelista Lucas, que junto ao lago de Genezaré, todo esse povo se apinhava para ouvir o Senhor. Quando volta Simão, ao qual o Senhor ainda não havia chamado de Pedro, quando volta Simão com as barcas vazias, o que diz o Senhor? Não diz: vinde à parte descansar, vai para casa que tu está cansado. O Senhor diz: não, agora tu pega essa barca e as outras barcas e vai ao fundo, no alto mar, bem lá no alto mar, é lá que vocês vão pescar. O que é que diz Jesus? Ou melhor, que diz Pedro? Senhor, nós trabalhamos toda a noite e não pescamos nada, mas em atenção à tua palavra, ou seja, porque tu ordenou e por quem tu és, nós vamos cumprir, nós vamos fazer. E Pedro, com seus companheiros, com seus sócios, vai em alto mar, e lá lançam a rede, e nós sabemos, enchem as duas barcas quase a ponto de afundar. O milagre não é tão importante pela quantidade de peixes, ou pelas barcas quase afundarem, porque Jesus é Deus, e para Deus, usar as causas segundas ou mudar a natureza, as leis da natureza, para Ele isso não é nada, Ele é Deus. O mais importante é a mudança que há na vida de Pedro, e consequentemente dos demais futuros apóstolos. Ele diz: Senhor, reconhecendo a grandeza de Jesus, Senhor, afasta-te de mim porque sou pecador. Afasta-te de mim porque sou pecador. E então, espantado, atira-se aos pés de Jesus, que nós ouvimos desde a primeira leitura do profeta Isaías. Os anjos, os santos, ajoelham-se na presença de Deus. Paulo, quando recebe a conversão e o chamado de Cristo, cai com o rosto por terra. Pedro, ao reconhecer o Senhor pelo milagre da multiplicação desses peixes, dessa pesca maravilhosa, cai com o rosto por terra. É uma atitude típica e exclusiva para Deus. E aí nós devemos fazer os paralelos. Cair com o rosto por terra, alguns já devem ter visto isso, no momento em que nós sacerdotes somos ordenados, caímos com o rosto por terra, adorando somente o Senhor, estando totalmente disponíveis. É um modo também de rezar.
Mas há outros modos, como o ajoelhar-se. Como o ajoelhar-se, quantas vezes esquecido nas nossas igrejas, o ajoelhar-se para rezar. O ajoelhar-se para quando Jesus está aqui sobre o altar, presente já após a consagração no pão e no vinho. Quantas vezes? E nós encontramos várias desculpas. Me dói o joelho, me faz isso, me faz aquilo. Mas não adoramos o Senhor. Como é que vamos estar a vida eterna de joelhos diante do Senhor, dizendo santo, 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 vendo aquele incenso todo, aquelas luzes, aquela música, se não gostamos disso aqui? Aproveitemos que no céu teremos incenso, teremos as velas, teremos as luzes, teremos a liturgia celeste, da qual a que celebramos aqui é apenas uma pálida imagem. Não queiramos ir para a liturgia infernal, onde lá a fumaça não é de incenso, são dos corpos queimados, é do fogo eterno e da traça eterna e do verme eterno que corrói. Aqui Pedro recebe o envio, após se reconhecer pecador. O Senhor diz: não tenha medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Quantas vezes já ouvimos esta expressão, pescador de homens? Nós sabemos muito bem que homens, humanidade, homens e mulheres, não dão dentro d'água. O que deve ter entendido Pedro quando ouviu isso? Serás pescador de homens. Significa, agora tu vais lançar a tua rede para lugares mais profundos. Não aí no raso, onde estão as pessoas rasas. Tu vais buscar aqueles peixes maiores, aqueles peixes mais profundos. Na mentalidade de muitos judeus na antiguidade, o mar era o lugar específico, o alto mar, onde viviam os animais terríveis, os grandes animais. E também, segundo a mentalidade de alguns judeus na antiguidade, o alto mar era onde viviam as bestas, as grandes feras vindas da parte do demônio. Portanto, estar em alto mar deveria ser algo aterrorizante para eles, e eles foram, porque lá, no alto mar, é que se pegam os peixes grandes. Também o mundo é este mar. Alguns peixes estão ali, na beira, na orla, já meio podres por falta de água e oxigênio. Aqueles peixes mais do fundo, os grandões, são estes que precisam ser pescados. Aqui recordo São João Maria Vianney, patrono de todos os sacerdotes, quando alguém, depois de uma conversão muito sofrida ou muito trabalhada, vinha ter até ele para confessar-se, São João Maria Vianney dizia: hoje eu pesquei um peixe grande. Graças a Deus aqui nessa paróquia já também pesquei peixes grandes. E o bonito é que os peixes grandes vêm por conta muitas vezes. Glória e louvor a Deus por isso. Os peixes grandes vêm. O problema são os peixes pequenininhos, que também são válidos. Também Deus quer os peixes pequenininhos, mas eles insistem em ficar ali na beirada onde a água é rasa e já não respiram direito. E já não tem mais ânimo para se converter. Aqueles que vivem uma vida rasa. Na igreja do Senhor, na grande rede que é a igreja do Senhor, ela foi criada e foi nos dada para pescar peixes grandes e pequenos. Quem vai separar os peixes bons dos maus? Não somos nós. Não nos compete, portanto, julgar a conversão do irmão ou da irmã. Não nos compete. Compete sim, e devemos julgar e usar o critério da correção fraterna, ou seja, falando a ele e a ela quando erra e quando peca. Mas não nos convém e não nos compete julgá-lo e dizer: este não é convertido, este não mudou de vida, este não apresenta frutos, porque nós deveremos apresentar os nossos frutos. E já sabendo que cada um de nós deve apresentar seus frutos, já é algo que nos aterroriza. Não é algo para estar muito animados ou tão alegres. Saber que eu e tu, individualmente, devemos apresentar os frutos
destas graças todas que recebemos, é algo que nos aterroriza, como Pedro, como Isaías, como Paulo. Mas não esqueçamos que o Senhor diz a Pedro, e diz muitas vezes aos apóstolos, e diz a nós: não tenhais medo, não tenhais medo. Se nós colaboramos com a graça de Deus, ela vem em nosso auxílio. Peçamos ao Senhor sermos fiéis pescadores, porque também aqui, na tua rua, na tua casa, no teu bairro, também há peixes que ainda não foram pescados. E portanto não espere que o sacerdote, que o padre, o bispo, o diácono, o papa são os únicos a fazer isso. Toda a igreja recebeu o mandato de pescar. Tu deves pescar aí onde tu estás. Aí é o teu alto mar. Peçamos ao Senhor esta graça de reconhecer aquilo que devemos fazer pelo seu Evangelho e por Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.